pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa live Conversa Espírita da CEVIC e vamos aguardar só mais alguns minutinhos para que cheguem mais pessoas. Boa noite a todos. Já estou vendo aqui o meu grupo de estudo, Kleber Flores. Mais alguns instantes nós vamos começar. Antes de começar, então vamos fazer uma breve explicação sobre qual é a nossa intenção nesses próximos domingos que nós vamos estar juntos. Acontece que, por questões relacionadas ao distanciamento social que nós estamos vivendo, nós estávamos sentindo falta de algumas atividades que nós temos na Casa Espírita, na CEVIC. Muitas dessas atividades nós já conseguimos adaptar, que são os estudos que nós temos, estudos da mediunidade, estudo do passe, estudo do livro dos espíritos, atualizações espíritas. E agora há pouco nós começamos também, e tem surtido um bom efeito, as questões relacionadas às vibrações que nós estamos fazendo, estamos conseguindo uma boa assistência da espiritualidade. E estava faltando, então, nós aproveitarmos esse horário que nós temos dos domingos, cujo é o dia que nós temos a nossa reunião pública, a nossa palestra na CEVIC, que começa exatamente assim, às 18 horas. E aí, para não ficar esse buraco na nossa agenda, nós decidimos, então, nos unirmos e começarmos esse projeto até o momento em que a gente tiver aí o nosso distanciamento social, em que a gente ainda não puder estar juntos pessoalmente. E depois que passar isso, nós vamos conversar com a diretoria da CEVIC para a gente ver se também transmite essas palestras por via de Instagram. Então esse vai ser o nosso cantinho por enquanto, para a gente ter uma conversa. O nosso propósito aqui é trazer temas que estão relacionados à doutrina espírita, e o nosso primeiro tema vai ser falando sobre a nossa atualidade. O que é que nós estamos pensando, como que nós devemos agir, quais as dúvidas que surgem, qual é o papel do espírita ante a sociedade nesse momento. Então, nós já temos aqui alguns minutinhos que começamos. Vamos então fazer as nossas reflexões a respeito do nosso tema. Eu vou desativar os nossos comentários por enquanto, mas depois se sobrar um tempinho, nós vamos ver se deixamos um espaço para a gente ver perguntas e aí a gente troca aqui algumas informações. Então, quem quiser deixar perguntas, comentários, eu vou tentar deixar um espaço no final para a gente poder estar fazendo isso. Para a gente começar, então, vamos solicitar do nosso querido Pai, Pai de amor, de bondade, de justiça, que nos inspire nesse momento. Deixa cercar sobre todos nós a boa espiritualidade, a fim de que o trabalho da doutrina espírita, do esclarecimento, do consolo, possam alcançar todos os lares,
que cada um que está aqui presente seja luz. Que deixe brilhar a tua luz no teu lar, na tua rua, no teu bairro. Que aproveitemos dos momentos que estamos a seguir para fazermos boas reflexões, buscarmos o caminho correto, seguro e fortalecermos em nós constantemente o sentido da caridade, do amor e do perdão. Seja conosco, Senhor Jesus. Fazei de nós instrumentos da Tua vontade, agora e sempre. Muito bem. Então, o nosso tema hoje são as reflexões espíritas diante do nosso momento, diante do momento atual. Momentos que nós estamos tendo que levam-nos a constantes reflexões, questionamentos e também faz com que nós muitas vezes tenhamos dúvidas. Afinal de contas, ninguém é completamente dono da verdade e também todos estamos sujeitos às modificações dos tempos e da consciência. O homem adquire inteligência à medida que ele evolui, mas essa inteligência tem os seus limites que estão relacionados ao momento, à capacidade neurológica, às preocupações do momento, bem como os instrumentos para a sua evolução tecnológica e espiritual. Por isso, muitos questionamentos surgem e nós não temos todas as respostas, porque muitas dessas respostas vão surgir a partir do momento que nós experienciarmos. Ou seja, é a partir da experiência que nós vamos ter as nossas respostas dos momentos que nós estamos vivendo. Hoje nós temos ideia de muitos acontecimentos, temos a possibilidade de tomarmos decisões a partir daquilo que nós vivenciamos no passado ou que outras pessoas vivenciaram no passado e conseguiram trazer para o mundo atual as suas experiências por meio dos seus escritos ou pelas transformações que envolveram esses momentos pelo qual, em algum momento ou por alguma circunstância, fez com que o indivíduo saísse do seu campo de conforto. E quando ele sai do seu campo de conforto, aí sim ele começa a evoluir. Então, os momentos atuais que nós estamos vivendo, de tantas preocupações, tantas indagações, eles também vêm no sentido de inflamar o espírito para fazer com que ele finalmente saia do seu campo de conforto e busque a sua evolução, busque respostas. E não só isso, agora é o momento de que nós devemos, além de buscar as respostas, também fazer a nossa parte para colaborar no sentido de permanecer ou de somar com essas respostas que nós temos. Então o espírita, ele não é um ser cujo ele fica na parcialidade, esperando apenas que as coisas aconteçam e se movimenta na medida do necessário. Nós, como espíritas, devemos ter a consciência de uma participação ativa. O que é uma participação ativa? É aquela que nós não estamos esperando com que as coisas venham e voltem, como aquele que está lançado ao mar e fica a cargo da maré com as suas ondas que vão e voltam, que uma hora se afasta e uma hora se aproxima da praia. Uma hora ele tem tranquilidade, outra hora ele está na tormenta. O espírita, ele busca, por meio da inteligência, do conhecimento e do fortalecimento da fé, a ação de forma ativa na busca constante dessas respostas e desse comportamento.
Então a ideia é que nós, diante do momento atual, comecemos a buscar qual é o nosso papel ativamente, no sentido de que nós vamos colaborar. Não devemos pensar que nossa colaboração ela tenha que ser importante o suficiente no sentido de que eu vou encontrar resposta para todas as dúvidas do mundo ou eu vou salvar o mundo. Nós devemos pensar que nós precisamos, primeiramente, entender aqueles mecanismos que estão afligindo o próprio espírito. O que é que está me afligindo? O que é que me faz sentir dor? O que é que me faz sentir angústia? Por que eu não estou caminhando? Esses questionamentos vão servir para eu internalizar esses questionamentos e fazer com que eles possam, junto com as minhas participações ativas, finalmente encontrar as respostas. E aí, a partir dessas respostas, condensar esse pensamento em ações. E nesse sentido, eu vou ter a consciência de que o primeiro que eu devo salvar, o primeiro que eu devo me preocupar no sentido de modificação, sou eu mesmo. Depois de que eu consiga ter bem estabelecido as minhas modificações pessoais, os meus compromissos individuais, quiçá eu vá interferir nos mecanismos do desenvolvimento do alheio. Então eu não preciso pensar nesse momento que eu vou salvar o mundo. Eu preciso pensar que nesse momento eu preciso me salvar no sentido de que eu estou evoluindo. Ora, isso não é um pensamento só espírita, isso é um pensamento que ele se constitui e que ele está aplicado em muitas outras ciências. Por exemplo, aqueles que estão aqui, que são condutores, podem perceber que quando estão tomando as suas aulas para fazer a sua carta de habilitação, a sua CNH, tem as aulas de primeiros socorros, e nas aulas de primeiros socorros, qual é a instrução? Diante de um acidente, uma ocorrência, primeiro eu tenho que observar a minha segurança, para depois eu tentar ajudar o outro, a fim de não complicar as coisas. E é assim que nós vamos fazer, porque se eu estou inseguro, se eu estou exposto e vou tentar ajudar o outro, mesmo diante de tanta fragilidade, é possível que não seja apenas um que precisa ser socorrido e agora dois. Aquele que já estava precisando e eu que não tinha condições de socorrer e partir para essa ação. Então nós temos que ter essa preocupação. É muito importante que eu tenha uma ótima oportunidade, uma ótima ação, mas eu preciso me capacitar para tal elemento. Ou, se eu não tenho como fazer porque eu não tenho capacidade naquele momento, que eu consiga encontrar os recursos para tal. Então essa é uma das reflexões que nós vamos ter aqui a respeito do momento atual. Muito bem. Vamos continuar. Tudo na criação, que é harmônica, na nossa época, é designada para a realização de certas coisas. E essas coisas têm a razão de ser na marcha do seu conjunto. O que nós estamos querendo ver? É uma frase do livro A Gênese, que, embora que tenha sido escrita há alguns anos, tem aí uma atualização muito interessante dentro do nosso âmbito, né? Dentro dos nossos questionamentos. Olhe bem, essa frase ela tem uma riqueza na sua elaboração, que ela não está falando de determinismo. Ela não está dizendo que as coisas devem acontecer de determinada forma, mas não pela forma e sim pela época elas vão acontecer. É dizer que o grupo que nós temos encarnado e aqueles que estão desencarnados colaborando com o momento atual estão designados para prestarem o seu papel naquilo que nós devemos cumprir com a época. Então essa época ela tem uma responsabilidade, ela faz parte de um momento
em que nós vivenciamos, nós experienciamos aquilo que vai fazer com que o homem se melhore, que vai abalar a consciência do indivíduo. E não só isso, ela vai abalar essa consciência, mas ele vai fazer também com que a gente se movimente. A palavra-chave da nossa palestra, da nossa conversa hoje, está muito envolvida com as nossas ações, com as nossas escolhas. Então, tudo que tiver que acontecer nesse momento, vai acontecer. Os mecanismos que isso vai se dar, vai depender muito de como o homem encarnado, ou também aquele que está desencarnado e está envolvido com esse processo, aceita e colabora. Se esse homem ele é mais rebelde, evidentemente que as suas modificações, as modificações da humanidade, sejam elas de forma coletiva ou sejam elas de forma individual, tendem a ser mais penosas, mais doloridas. Quando esse homem passa a ser mais maleável e ele não apenas se preocupa com aquilo que ele pode palpar, ou seja, aquilo que está no presente, aquilo que está ligado ao que é sensível aos sentidos, mas também a evolução do indivíduo como um todo e principalmente no sentido da moral, na sensibilização do espírito e na prática daquelas atividades que vão lhe tornar melhor: a caridade, o perdão, o amor, a fé, a compaixão. Então, quem vai determinar se vai ser mais ou se vai ser menos penosa a nossa atividade, as nossas modificações, a marcha que isso tudo vai se dando, não é exatamente um determinismo, e sim uma designação. É uma tarefa que tem que ser cumprida. Se eu trabalho, essa tarefa tende a ter uma fluidez maior. Se eu tenho preguiça, essa tarefa vai demorar mais, vai se tornar mais penosa, mais cansativa. Então é assim que nós vamos ter aí as nossas indagações do futuro. Por que eu não fiz isso antes? Se eu sabia de determinadas situações, porque nós sabemos, muitas vezes, do caminho que as coisas vão se dar. É como eu pensar em um indivíduo que acaba de nascer e eu imaginar que ele, ao nascer, ele vai precisar de determinados cuidados, ele vai precisar de se expressar de determinadas formas, e à medida que ele for crescendo, a sua forma de comunicação é diferente, a sua forma de locomoção é diferente, e a sua forma de experienciar o mundo e se tornar independente vai evoluindo à medida que ele também vai crescendo. Então, é um caminho. Ele nasce, ele cresce, ele trabalha, ele obedece às leis, ele evolui. Eu já sei o que vai acontecer. Então, quando a gente está falando também dessa evolução do mundo, nós também sabemos que o indivíduo, em um determinado momento, ele foi muito imaturo e agora ele começa a caminhar. E para esse caminhar, muitas vezes ele vai estar exposto aos ferimentos da queda, que vão lhe trazer um fortalecimento espiritual. À medida que toda vez que ele cair, ele entender a situação que lhe levou à queda e ele se esforçar por levantar e continuar sua marcha. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que muitas coisas já estão fáceis para a nossa compreensão. Nós é que estamos elaborando pensamentos que dificultam a tomada de decisões. É assim que nós estamos dificultando a marcha, dificultando aquele papel que a época determina ou designa que nós cumpramos. Mas vai acontecer. Nós só precisamos entender o momento, entender a nossa participação e finalmente agir. Muito bem. Nós temos então algumas questões ante o nosso momento atual que faz com que nós tenhamos aí alguns questionamentos a mais, nós tenhamos também algumas dúvidas, e uma delas, que a gente não poderia deixar de falar, evidentemente, é a questão política, porque essa questão política é uma das questões que mais tem surgido aí nas discussões coletivas. Qual, então, deve ser a postura do espírita frente à política?
Muito bem. Muitas vezes nós pensamos que eu devo compreender os indivíduos, ok, devo. Eu também devo compreender as capacidades do indivíduo naquele momento, também devo compreender as capacidades do indivíduo naquele momento, ok. Eu não posso simplesmente cobrar do outro algo que ele ainda não está preparado para ser. Por isso que nós vamos ver no nosso cenário político as cobranças entre um partido A, um partido B, a direita, a esquerda, a extrema esquerda, o centro. Mas não só isso, também os indivíduos, a população tomando partido de determinados lados, sem ter aquela questão que faz com que eu possa entender os propósitos de um lado, entender os propósitos do outro e entender aquilo também que não é salutar. Então, partindo desse pressuposto, o espírita ele não é um indivíduo apático à política. Ao contrário, ele é um indivíduo que ele deve ter uma participação ativa na política, não necessariamente que ele deva participar da política como um candidato, como um político, mas se ele se candidatar, se ele for envolvido com a política, que ele seja aquele indivíduo que vai levar moral para aquele ambiente. Muitas vezes nós escutamos nas nossas rodas de conversa aquele comentário que diz que existe um sistema político cujo o indivíduo que não se torna corrupto, ele não consegue elaborar ou não consegue fazer com que os seus projetos andem. Tudo bem, a gente sabe que o nosso cenário político ele envolve esse sistema, mas não quer dizer que por conta de um ambiente que está poluído, eu deva me poluir também. Que eu seja, se eu for um político, se eu me inserir nesse ambiente, que eu possa ser, mesmo com todas as dificuldades, o que faz a diferença. Porque para ser espírita, para ter ações, a gente tem que pensar como Cristo nos exemplificou. E em nenhum momento do Cristo, daquela jornada que ele experienciou e que ele deixou como lição para nós obtivemos a observância de facilidades. Em nenhum momento. Nós vimos que desde o momento da sua reencarnação, do seu nascimento, ele já sofria perseguições e ele sofreu essas perseguições até o momento da sua desencarnação na Via Crucis, né, que nós vamos ver e já conhecemos bem a história, não precisamos entrar nesses detalhes. Então, para que eu também me envolva com a política, eu preciso ter a ideia e ter fortalecimento espiritual e moral para suportar esses mecanismos sistêmicos. Mas o espírita, embora que ele não esteja envolvido com a política em muitos casos, mas não todos, mas aqueles que não se envolverem com a política, ele deve ter em si um pensamento. Ele deve ter o pensamento que ele jamais vai ficar em cima do muro. O espírita ele não é um indivíduo apático, morno. Ele deve sim assumir uma postura, e essa postura deve sempre envolver aquele lado que defende a população, a caridade, a humanidade, aquele lado que vai contra a manifestação da violência. O espírito em si ele é completamente contra a evolução da humanidade por meio da violência. A gente sabe que a violência vai acontecer, porque a população, a humanidade ainda precisa desses recursos para aprenderem, para se modificarem, mas ele também tem que pensar de que ele não pode estar conivente com essas questões. Eu preciso, então, escolher os melhores mecanismos, escolher os melhores planos e a partir daí eu estar me preparando e tomando partido de determinadas situações. Então o espírita em si, ele não está apático, ele não está proibido de falar de política, ele não está de alguma forma impedido de se envolver com a política. Ao contrário, ele está sim e ele deve sim fazer parte da política como um indivíduo ativo. E aí a doutrina espírita vai dizer pra gente que é preciso a gente fazer uma observação muito importante. A observação
de que é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil falar, é muito mais fácil tecer planos do que eu pôr a mão na massa, entre aspas, do que eu executar. E aí a nossa preocupação enquanto espírita é exatamente evitar essa questão de que eu só fique do lado daquele que fala, daquele que planeja, daquele que critica. E se eu tenho planos, que eu vá colocar esses planos adiante no sentido de que eles também possam melhorar a nossa sociedade, a nossa humanidade, a nossa cidade. E é assim que nós devemos agir. Ok? Kardec, então, ele vai dizer em Obras Póstumas qual seria o modelo de política que, se fosse aplicado, nós teríamos aí um modelo ideal, que ele se baseia em um tríplice aspecto: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade porque todos nós nascemos livres e nós todos temos o livre-arbítrio para decidir, escolher por onde nós queremos andar. E os bons espíritos, Deus, Jesus, eles nos dão essa oportunidade de nós estarmos caminhando por esses recursos que nós temos, essa liberdade que a maioria de nós temos. Digo a maioria porque alguns de nós, embora que tenha a possibilidade da liberdade, estão encarcerados em um corpo que faz com que ele esteja limitado nas suas ações. Todavia, mesmo com as suas limitações físicas, ele ainda em espírito tem compreensão daquilo que está ao seu redor e daquele momento que está sendo envolvido na sua reencarnação. Então nós, em todos os momentos, temos a liberdade. Nem sempre a gente vai ter a possibilidade da ação se estivermos diante dessas impossibilidades físicas. Igualdade, porque todos somos filhos de um mesmo pai, e igualdade a gente vai já linkar com a fraternidade, porque somos todos filhos de um mesmo pai, temos todos os mesmos direitos, e o meu direito deve ser respeitado, assim como o teu direito deve ser respeitado. Minha avó já dizia, né? O meu direito termina quando começa o do outro. É uma frase antiga, mas que já justifica que nós precisamos, desde há muito tempo, estarmos respeitando os direitos dos outros. E na política atual, nós estamos passando por um conflito muito grande, que qualquer tipo de discussão é suficiente para inflamar uma discussão que a ponto das pessoas se degladiarem dentro dos seus lares. Pais, filhos, esposa, esposo, primos, amigos, amizades ou laços que ficaram comprometidos diante do cenário atual por questões ideológicas. Ora, como que eu posso ter uma questão ideológica que vai se referir ao bem coletivo se eu não estou conseguindo manter o bem entre mim e o outro mais próximo, cujos laços eram aqueles que fortaleciam a nossa jornada e agora estão inflamados por questões ideológicas. E nós ainda temos que lembrar que nós estamos diante desses conflitos porque nós estamos também vindo de uma sociedade cujo meio político está... Estou olhando as horas. O meio político está sendo resultado de muitos anos que estavam construindo uma política cujo aquele que estava no mecanismo da administração, prefeitos, vereadores, senadores, deputados, vereadores, sejam quem forem, em grande maioria, infelizmente não estavam ocupando esses cargos no sentido de tentar melhorar a sociedade, e sim estavam buscando o seu enriquecimento individual e ilícito. Tal fato fez com que muitas pessoas agora começassem a entender essas dificuldades, essas escolhas que nós fizemos. E aí agora, como responsável por essas escolhas, porque todos nós somos, a política está acontecendo em Brasília, tem um determinado político, a política está acontecendo em Vitória da Conquista, tem um determinado político que está de acordo ou não com determinadas
com determinados posicionamentos do bem social. Mas, se aquilo está contra, se aquilo gerou corrupção, evidentemente que aqueles que estavam envolvidos no mecanismo da política, ou seja, todos nós, também temos responsabilidades. Só que nós também temos as nossas falhas. Então, diante do quadro cujo eu não posso ou eu não quero assumir a responsabilidade das falhas que nós temos na atualidade, eu culpo o outro, eu culpo o político. E já existia uma frase que foi vinculada há alguns anos durante as campanhas políticas, que dizia que o retrato político que nós temos é o reflexo de quem nós somos. E é verdade, nós somos e nós temos representantes de nós mesmos segundo aquilo que nós escolhemos. E aí agora eu preciso também assumir essa responsabilidade. O espírita precisa, não só o espírita, toda a humanidade precisa entender que o erro não foi só do político. O político entrou naquela situação com um propósito negativo, ou ele se perdeu no caminho, mas o erro também foi meu, porque eu tenho a responsabilidade de tudo que acontece. Eu não tenho responsabilidade apenas sobre o meu umbigo. Eu tenho responsabilidade sobre todo o cenário que envolve o planeta. Ok? Então, esse seria aí o modelo ideal, que se fosse aplicado, nós teríamos então uma política, nós teríamos um cenário político, um cenário envolvendo os nossos compromissos de forma mais assertiva. Ok. Não sei se eu vou conseguir ler aqui, eu acho que vocês também não. Mas o que nós temos aqui? É uma reflexão que vai remeter à nossa inteligência. Nós, como indivíduos inteligentes e em evolução constante, temos a possibilidade de, no desenvolvimento dessa inteligência, buscar recursos que vão me trazer segurança e conforto. Acontece que, por mais inteligente que nós sejamos, nós, durante muito tempo, viemos cultivando, viemos envergando a nossa inteligência no sentido de que eu busque esses recursos materiais que me favoreçam na segurança e no conforto, mas ainda há em nós uma sensação de que nos falta algo. Por mais preenchido que esteja a minha geladeira, por melhor que seja o meu colchão, por melhor que seja o meu trabalho, ainda fomenta o homem de algo. Essa fomentação remete-nos a pensar de que nós não podemos ser completos apenas com as questões materiais, com o conforto, com a segurança. Então o homem que agora, engajado na sua inteligência, faz com que o seu mecanismo, o seu mundo possa ser manipulado no sentido de que ele se tornou melhor, ou no sentido de que ele vive em um mundo que pode ser melhor, agora ele também está sedento de algo a mais. E essa sede, ela vai encontrar a sua resposta na sua transformação moral. É aí agora que ele passa a entender que ele não precisa mais de tantos bens materiais e que ele pode inclusive viver com o básico. Mas ele precisa fomentar, ele precisa evoluir agora muito mais do que na questão física, nas questões espirituais. Ele precisa ter a sua sensibilização fomentada, o seu sentido de humanidade fomentado, alimentado, para que ele finalmente comece a encontrar os mecanismos da felicidade. Sem isso, sem esse enriquecimento moral, a felicidade vai ficando cada vez mais longe daquilo que a gente almeja. E o homem inteligente, à medida que ele adquire mais inteligência, ele se sente ainda mais afastado daquilo que ele fomenta, que é a felicidade.
Porque ele descobre que quanto mais ele tem, menos feliz ele é. Falta-lhe algo que ele ainda não descobriu. E aí agora ele começa a buscar aqueles caminhos da espiritualidade. Isso pode acontecer antes ou pode acontecer depois. Pode ser em um período mais longo ou pode ser em um período menos longo. A responsabilidade é de cada um. Lembremos do livre-arbítrio, da liberdade. Muitas vezes nós vamos optar por gozar desses momentos, gozar daquilo que as questões materiais me propicia e vou atrasar o meu desenvolvimento. Ora, se é uma lei a evolução e nesse momento eu estou atrasando esse passo da evolução individual, é evidentemente que essa lei também vai me fazer, em determinado momento, cair sobre si e eu vou experimentar aquilo que vai me trazer algum tipo de tormenta, de dor, de sofrimento. É quando dizem pra gente que a gente tem dois caminhos para o aprendizado. É o caminho da dor ou o caminho do amor. E é sempre bem escolhido. O sofrimento não é uma fatalidade. O homem não precisaria sofrer, mas pelas suas ações e as suas questões de inferioridade, as suas escolhas, ele escolhe sofrer indiretamente. Porque quando nós estamos vivenciando tudo isso que a gente tem, é lógico que nós estamos passando por um reflexo daquilo que nós já estivemos vivenciando em um momento anterior. É dizer que se eu estou muito pobre de recursos financeiros, talvez eu não dê valor às riquezas que eu tive um dia. E muitas vezes eu estou experienciando uma riqueza, mas essa riqueza também me traz tormenta. Quando a gente vê aquelas famílias muito ricas com os filhos suicidas, com os pais suicidas, e aí a gente interpreta como que pode ser a felicidade aquilo que eu posso comprar, se tantas pessoas podem comprar tudo e ainda assim não conseguem valorizar a sua vida. Não conseguem entender o sentido da vida e por não entender o sentido da vida, covardemente ou patologicamente, decidem se precipitar. Não só na questão do suicídio imediato, mas nas escolhas que fazemos durante a nossa vida, que vão matando o nosso corpo pela exposição da falta da saúde que nós mesmos escolhemos. É o excesso de álcool, o excesso de sexo, o excesso de trabalho, o excesso de tudo sempre vai nos trazer algum tipo de malefício. A ideia é que nós consigamos um equilíbrio. E esse equilíbrio vai fazer com que nós consigamos cumprir as nossas tarefas escolhidas. Então nós vamos ter aí desafios. Nós temos desafios no cenário atual que vão nos remeter a pensar que esses desafios podem ser individuais ou eles podem também serem desafios coletivos. E esses mesmos desafios são aplicados para as ambas situações. Ou seja, na coletividade e na individualidade, eu vou ter os mesmos desafios, o que vai modificar na forma que esses desafios vão serem conduzidos é o tempo que isso acontece. Então nós vamos ver uma sociedade modificando-se em questões culturais com o passar de séculos, enquanto que o indivíduo em uma reencarnação pode experienciar essas modificações, pode vencer muitos desses desafios com 50, 70, 100 anos. Mas a sociedade, num coletivo, ela vai demorar mais. Por quê? Porque a sociedade vai depender de que as pessoas comecem a se modificar. E a modificação de uma pessoa com mais uma pessoa, com mais uma pessoa, que soma a sociedade, finalmente faz com que essa sociedade possa se modificar. Então, um espírito que desencarnou em um período muito antigo, que reencarna em um determinado momento próximo agora, ele vai perceber essa diferença cultural. Assim como aqueles que experimentam momentos atuais, desencarnam e têm a possibilidade de reencarnar nesse mesmo momento, não conseguem perceber essa modificação e eles continuam a sua marcha. Mas para os momentos atuais, nós estamos tendo desafios que nos chegam como espíritas, como médium,
o tempo todo e que fazem com que a gente esteja refletindo. Uma das questões que nós estamos tendo, que mais tem afligido a sociedade no momento atual, no mundo todo, são as preocupações. As preocupações que é o desenvolvimento ou a forma de planejar aquilo que eu ainda não vivi, faz com que tormentos individuais concedam ao indivíduo um desequilíbrio mental muito grande. E esse desequilíbrio vai lhe trazer tristeza, depressão, vai lhe fazer ter desespero, vai lhe alimentar o egoísmo. Então essa preocupação é algo que nós devemos começar a refletir no sentido de que eu devo me permitir viver esse momento, planejar o futuro, mas eu não devo sofrer com aquilo que ainda não experienciei e que talvez eu nem vá experienciar. Então, nós vamos pegar o nosso exemplo. Tudo bem, nós estamos vivendo um momento de crise, nós não sabemos ainda o que vai acontecer amanhã, mas nós temos ideia, porque as crises políticas, as crises de saúde, essa não é a primeira vez e nem vai ser a última, e nós vamos sempre saber os caminhos que isso vai dar. Então, uma crise também vai gerar outra crise, e aí nós vamos ter que viver isso e vencer. Obviamente que nós vamos vencer. Mas como que isso vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, deve ser algo que nós devemos observar com cautela e serenidade, a fim de que eu não esteja me preocupando em vivenciar aquilo que eu ainda nem sei se vai fazer parte do meu rol nessa reencarnação. Preocupar-se é trazer para mim a elaboração de um sofrimento do futuro que ainda eu não sei se vai acontecer. E se nós vivemos no sofrimento do futuro, talvez nós estejamos deixando de fazer com que o presente consolide algo que no futuro me torne um pouco mais saudável e um pouco mais confortável. Além disso, nós estamos vendo aí, dentro desses desafios, as questões muito relacionadas à solidão. Nós tivemos na última terça-feira a oportunidade de estarmos discutindo em grupo a questão da solidão e nós chegamos à conclusão de que muitos indivíduos estão vivenciando a solidão mesmo na coletividade. É dizer que agora que eu estou afastado da sociedade por uma questão de saúde, por uma questão de evitar a disseminação de uma patologia, e eu tenho a possibilidade de estar com os meus familiares, aqueles que vivem dentro da minha casa, e mesmo assim eu me senti só. Ou, ainda mais, eu ter a possibilidade daquilo que a vida toda eu falei, eu queria ter mais tempo para estar com minha família, eu queria ter mais tempo para poder estar com os meus filhos, de aproveitar mais esse tempo para colaborar em casa, mas agora que eu tenho a oportunidade, eu quero fugir dessa rotina. Então a solidão é algo que vem afligir o ser, no sentido de que ele, para se sentir completo, precisa primeiro encontrar recursos individuais e próprios, cujo o seu complemento e o seu entendimento como individualidade venha à tona, para que ele possa somar com o outro. Porque senão, se são duas pessoas, dois espíritos que estão buscando no outro constantemente esse preenchimento, logo ambos vão estar sós, na solidão, porque ambos estão descarregando um sobre o outro aqueles anseios que ele espera de si próprio. Então eu preciso pensar, eu preciso agir, eu preciso perceber como é que anda o ambiente, porque muitas vezes eu não estou me sentindo só, eu não estou passando por esse momento de solidão, porque eu consigo conviver bem com isso, mas dentro do meu lar eu tenho pessoas que estão passando por isso. E qual é a minha responsabilidade diante desse cenário? É aí que nós, como espíritas, devemos estar nos engajando, para que a gente não seja responsável, como diz a própria doutrina espírita, pelo mal que ocorrer.
por conta do bem que eu deixei de fazer. A depressão, então, escrito errado, é uma patologia e só nós vamos fazer uma observação. Tudo bem, a depressão ela está relacionada ali com questões físicas, produção ou ausência de alguns hormônios, mas a depressão, embora que tenha uma explicação fisiológica, neurológica, nós devemos remeter ao nosso pensamento de que o nosso corpo ele foi planejado e ele está acoplado com um outro corpo menos denso, o nosso perispírito, que reveste o nosso espírito. Então, se eu penso nessa patologia e eu penso que esse perispírito é quem está fazendo com que eu tenha saúde ou tenha doenças, logo, se eu trato a questão espiritual, eu posso ter facilidade para vencer os desafios das patologias físicas que estão nos acompanhando. A exemplo da depressão, a mudança de humor, o isolamento, a perda da vontade de viver e o desencadeamento da sua falta de vida ou até mesmo do seu suicídio. A depressão é responsabilidade de todos. Nós não podemos pensar que o indivíduo que está com depressão é o único responsável por isso. Eu devo pensar que eu também sou responsável por ele. Ah, mas o indivíduo que tem depressão, ele não quer ser ajudado. Ao contrário, ele está buscando constantemente a ajuda. Ele só não está tendo forças e não está encontrando o caminho para isso. Eu não tenho capacidade de lidar com uma pessoa depressiva. Se eu não posso falar, se eu não posso conviver, que eu seja pelo menos alguém que está ali segurando a mão quando for possível, que está ali chorando junto quando for um momento de tristeza, que atenda a ligação, que faça-se presente sempre que for possível e sempre que for solicitado. E o outro desafio que nós temos aqui, coletivo e individual, se refere aí ao egoísmo. Há pouco tempo, cerca de 40 dias, 50 dias, nós tivemos a oportunidade de observar como que as preocupações individuais sobressaem daquelas preocupações coletivas. E isso foi fácil de observar quando a gente via se aproximando o momento do pico de uma pandemia e as pessoas superlotavam os supermercados a fim de estocar alimento. Mas muitas pessoas não tinham condições de fazer aquelas compras naquele momento e talvez em outro momento, quando eles precisarem, uma vez que nós já estamos falando aí no nosso cenário político do risco do desabastecimento, então talvez quando aquele indivíduo que não pôde comprar naquele momento consiga finalmente recursos para adquirir aquele alimento, aquele bem essencial, agora ele não encontre porque foi desabastecido o mercado por aqueles que, preocupados com si próprios, estocaram muito e deixaram faltar para aquele que não podia no momento. Não só o egoísmo no sentido dos alimentos, no sentido dos bens, mas o egoísmo no sentido também de solidariedade. Porque muitas vezes, no sentido de evitar, né? Muitas vezes a gente tem ali um egoísmo tão grande que eu quero preservar tanto a minha vida, a minha família, as minhas coisas, que a solidariedade vai ficando cada vez mais escassa. E aí a gente toma uma postura patológica de egoísmo que faz com que nós nos afastemos das pessoas. E esse afastamento vai fazer com que nós nos percamos nesse caminho ruim do egoísmo, que vai fazer com que no futuro a gente se fira muito mais. Então, os caminhos do progresso, para a gente ir finalizando aqui, eles são por dois mecanismos. Ele é lento, gradual e insensível, ou seja, são aqueles progressos que vão acontecendo ao longo de muitos anos, que modifica a natureza, modifica a matéria, modifica a cultura, modifica o espírito, e essas modificações, como eu havia exemplificado agora há pouco, se um espírito tem uma reencarnação muito
longa, demora muito para reencarnar, ele percebe essas modificações. Mas se esse espírito desencarnou e ele ainda volta a reencarnar na mesma época, ele nem percebe que essas modificações aconteceram. Uma vez que essas modificações também não acontecem simplesmente no meio físico, ele também acontece no meio espiritual, já que nós estamos o tempo todo interagindo. Então aí a gente tem essa possibilidade de uma modificação dos nossos caminhos, um progresso que ele é lento, gradual e insensível. E nós temos a possibilidade dessas mudanças bruscas. E aí é onde nós estamos inseridos, talvez. É onde a gente vai pensar na teoria do caos, vamos pensar nas teorias diversas das modificações da sociedade. Mas essas modificações bruscas tendem a remeter o homem à sua modificação individual constante. Deixa eu ver se temos perguntas. Pronto. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade. Eu ativei aqui os comentários agora. Semana que vem nós vamos continuar falando, tá, pessoal? Mas nós vamos falar agora das questões da saúde. Então, na semana que vem nós vamos falar da relação do espiritismo com a pandemia, tá bem? Na terça-feira nós vamos ter um quadro novo que vai ser Espiritismo em 30 minutos, que vai ser apresentado pela nossa irmã Cida, né? Popularmente a gente chama de Cida, os íntimos. E ela vai trazer aí pra gente o primeiro tema, que é a transição planetária. Vai acontecer às 19 horas. Então, estão todos convidados. Quem ainda não estiver em algum grupo de WhatsApp da nossa casa, quiser fazer parte desses momentos que nós estamos tendo de reflexões, de estudos, pode chamar no privado aí, que aí vai ter alguém que vai responder, e aí a gente vai explicando tudo direitinho. Ok? Então, hoje, nós tivemos aqui a possibilidade de estarmos dividindo um pouquinho dessas questões políticas, essas questões dos desafios individuais de cada um, e trazer para nós a responsabilidade como espírita de fazermos as coisas acontecerem, de termos um papel ativo. No momento que nós estivermos ativamente participativos e pegar todo esse conhecimento que nós estamos nos dedicando e aplicarmos para o bem da sociedade, aí finalmente eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou me complementar a partir do momento que eu perceber que o meu complemento também vai envolver o complemento do outro. E a política, nesse sentido, ela deve se destinar a essa complementação constante, que faz com que a gente possa trocar experiências, que a gente possa desenvolver projetos e que finalmente a gente possa transcender para um mundo melhor. Esse mundo melhor, que já está a caminho de acontecer, e por isso nós vamos observar esses momentos cada vez mais constantes, depende também dessa transformação que nós devemos fazer. Mas essa transformação que nós temos que fazer, elas estão muito relacionadas com as nossas questões morais. Porque nós já temos inteligência, nós já somos seres muito inteligentes há muitos anos. E essa inteligência nos trouxe até aqui. Mas, mesmo diante de tanta inteligência, nós estamos vivenciando desafios constantes que nos remetem a pensar de que essa inteligência ainda não nos serviu da melhor forma. Porque as escolhas que nós fizemos nos fizeram ser infelizes. Mas não devemos, de forma nenhuma, encarar o mundo como algo que está piorando. Ao contrário, as pessoas estão começando a entender como que é o mecanismo e elas estão buscando a forma, dentro das suas possibilidades, de fazer-se melhores para que eles possam ser melhores para os outros. Há um tempo atrás,
Nós tivemos a oportunidade de conversar com... Estávamos numa conversa entre amigos e aí a gente teve uma discussão interessante com Arilson Ferraz. E aí nós falamos, o mundo está piorando, né? As coisas estão acontecendo assim de uma forma que a gente vai ficando estarrecido. E aí ele, muito feliz na sua colocação, falou ao contrário. As pessoas nunca se amaram tanto como estão se amando agora. A questão é que a gente ainda não está sabendo como que é esse amor. E muitas vezes, no anseio de que o outro esteja bem, nós invadimos as suas individualidades e as suas escolhas. E essa invasão, ou esse depósito das nossas expectativas em cima dos outros, faz com que nós nos sintamos infelizes ou estejamos diante daquele quadro, como eu falei há pouco, que nós nos sentimos cada vez mais distantes dessa felicidade, porque nos falta algo. E esse algo que nos falta não é palpável, ele é essência. E essa essência só pode se dar no momento que eu me tornar melhor. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram aqui e que eu, dentro do meu humilde conhecimento, possa trago para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de reflexão e que a gente possa se ver na próxima semana aqui. Vou gostar muito de vê-los. E dessa forma vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo com esse distanciamento. Como eu sempre gosto de falar, que sejamos nós ferramentas, que aproveitemos desse momento de paz, de recarregamento das nossas energias morais, para nos colocarmos à disposição do trabalho. O trabalho no bem, o trabalho no amor e, sobretudo, que tragamos à tona o sentido do Consolador prometido e descrito na doutrina espírita. Que sejamos nós, sempre que requeridos, aquele trabalhador que não recusa a atividade em momento algum e que valoriza tanto os trabalhos menores quanto os maiores. Que sejamos nós, a luz dentro do nosso lar, dentro dos nossos trabalhos, dentro daqueles ambientes por onde nós passamos, nos físicos e nos espirituais. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Boa noite, pessoal. Até amanhã para quem estiver estudando comigo e até domingo quem for participar da nossa conversa espírita. Grande abraço para todos. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta. Não, tudo certinho. Boa noite então a todos, até já.